Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, público presente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária a proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos vetos e projetos. O primeiro deles é um veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, que altera o Código Tributário para prever cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN, sobre o uso remunerado dos postes da rede de energia elétrica e de iluminação pública. Projeto de lei de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige quadro branco nas salas de aula das escolas. De autoria do vereador Gustavo Martinelli, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Jundiaiense Independente de Ginástica Olímpica, AGIGO. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que altera a lei que reformula o zoneamento urbano e os critérios de uso e ocupação do solo para prever o oferecimento de unidades habitacionais de interesse social à população de baixa renda, na condição que especifica. Projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza a concessão administrativa de uso e futura doação ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR de áreas públicas situadas no bairro da Colônia para a construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Veto total ao projeto de lei do vereador e presidente da Casa, Júlio César de Oliveira, que cria o Programa de Monitoramento Veicular, o PMV. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, que condiciona a utilização da via pública para exposição e comércio de veículos à autorização municipal. Veto total ao projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, que assegura à criança e adolescente em estado de gravidez precoce atendimento especial na rede hospitalar pública. Finalizando, um projeto de resolução de autoria da mesa que altera o regimento interno para reformular as comissões permanentes e dar providências correlatas. Senhor presidente, esta é a matéria que nós temos iniciando esta 177ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Anatonelli. As listas de requerimento de alçado plenário, de requerimento de alçado da presidência, de indicações, já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, portanto, nós temos número legal. Vamos passar a nossa ordem do dia. Tendo a ata da 176ª sessão ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da nossa ordem do dia. Esta presidência recebe o requerimento de número 1008, de preferência, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, para que seja feita a discussão em preferência do projeto de lei de número 11.209. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação.
Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, senhores vereadores, vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 11.209, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que declara de utilidade pública a Associação do Voluntário Amigo, o AMA. Está em discussão o projeto de lei. Calma. Com a palavra para falar no projeto de lei, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores voluntários. Presente projeto de lei de concessão de número 11.209, que declara de utilidade pública a Associação do Voluntário Amigo, né, o Grupo AMA, um grupo do qual eu tenho grande carinho, encabeçado pelos senhores, pelo Felipe Nonato, meu professor, né, vem desta forma dar a vocês essa declaração e uma forma também de reconhecimento por parte dessa Câmara Municipal ao trabalho que os senhores vêm desenvolvendo. Nós verificamos em alguns eventos que os senhores fizeram a importância, a dedicação, a firmeza com que vocês tratam esse grupo, esse voluntariado. E na pessoa do grupo, na pessoa dos senhores que estão aqui presentes, homenagear todos os voluntários, que se não fosse esse tipo de trabalho, nós sabemos, muitas coisas não dariam pela frente. Parabéns ao serviço que os senhores têm feito junto à Casa de Nazaré, junto a outras entidades, parabéns de coração, e deu certinho, né, aos 45 do segundo tempo, mas que nem o Corinthians, né, não dá para perder, né, presidente? A gente chegou lá e fez o gol. Parabéns aos senhores, que Deus os ilumine, os ampare, sempre nessa senda, nessa caminhada que vocês fazem de coração e contando com essa Câmara e com o Executivo local. Parabéns, senhores, que Deus os ilumine. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei número 11.209. Em votação. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.209. Parabéns ao Grupo AMA pelo trabalho que a gente sabe que desenvolve na nossa cidade aí. Que Deus continue iluminando a cada um de vocês aí no dia a dia, nesse trabalho bonito de vocês. Próximo item da nossa ordem do dia é o veto parcial ao projeto de lei de número 10.300, de autoria dos vereadores Júlio César de Oliveira e Leandro Palmarini, que regula o trânsito de veículos de tração animal. Está em discussão o veto parcial. Peço ao vereador Leandro Palmarini fará uso da palavra, por favor, vereador. E, ao mesmo tempo, já solicito ao vereador Marcelo, que ocupe a presidência, para que logo após o vereador Leandro eu também possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Projeto de autoria conjunta, vereador Júlio César de Oliveira e minha autoria, que regula o trânsito de veículo de tração animal no município de Jundiaí. Bem, senhores, o projeto foi vetado parcialmente pelo Poder Executivo, porém é um projeto de grande alcance para o município. É um projeto que não proíbe a tração animal, ele simplesmente regula, para que acabemos de uma vez por todas com os maus tratos que todos nós observamos diariamente nas ruas do município. Vemos animais trabalhando à exaustão, sem os mínimos cuidados que merecem. O projeto, mais uma vez, não proíbe a tração animal no município, ele regula. Eu, em conversas com o vereador Júlio, citei exemplos, tem municípios que é proibido a tração animal na área urbana,
Campinas é um exemplo, presidente. Campinas é proibido a tração animal na área urbana do município. O presente projeto não está nem proibindo, ele está regulando para que as pessoas que possuem animais e utilizem a tração animal tenham os cuidados mínimos necessários, veterinários, cuidados, autorização do poder público, para que seja autorizada essa tração animal, a utilização desse animal nas ruas do município. É um projeto de grande alcance. Hoje é complicado a gente falar tração animal numa área urbana, no município como Jundiaí. Quando falamos da tração animal, presidente, numa área urbana, a gente não pode esquecer que isso pode acarretar acidentes, inclusive colocando em risco a própria vida do ser humano. Portanto, num município como Jundiaí, ao meu ver, é um absurdo termos atração animal em áreas urbanas. E, mais uma vez, friso, o presente projeto ainda não está proibindo, ele está regulando para que abusos cometidos contra os animais e a segurança de todas as pessoas que transitam pelas ruas do município seja preservada. Portanto, eu peço o apoio dos nobres pares para a derrubada do veto parcial do prefeito municipal. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Leandro. Veto parcial ao projeto de lei número 10.300 de 2009. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Julião. Bem, fazendo aqui coro ao vereador Leandro Palmarini, também venho a essa tribuna para pedir aos nobres pares para que derrubemos o veto total, o veto parcial do prefeito Miguel Haddad. Para dizer que o veto, ele veta algumas particularidades do projeto, vereador Zé Dias, que simplesmente faz com que a gente perca, se mantido o veto, o sentido da lei. Tendo em vista que ele veta o artigo 3º, que trata do seguinte tema: todo veículo de tração animal e o animal que o tracione serão licenciados junto à municipalidade mediante requerimento do interessado da Secretaria Municipal de Transporte. Ora, se não houver, por parte do dono do veículo e do animal, um pedido junto à Secretaria de Transporte para que ele tenha a sua documentação regularizada, de que adiantará a lei? Fica sem nexo o veto do prefeito a esse artigo, que diz também do atestado de vistoria que deverá ser dado dos equipamentos pela Secretaria de Serviços Públicos. Ora, se eu tenho um carro de tração animal e ele não tem condições de trafegar, se a Secretaria de Transporte não fizer a vistoria, quem o fará? Né? Ele veta o artigo 5º, que diz que os animais de tração serão mantidos em perfeitas condições de saúde, sendo periodicamente submetidos a exame de sanidade, realizada pelo Serviço de Controle de Zoonoses ou por médico veterinário particular. Ora, se nós não tivermos como fiscalizar a saúde do animal para que ele possa realizar o trabalho junto ao seu dono, junto ao seu proprietário, né? Como será a qualidade desse animal? Qual será a validade que esse animal terá? Né? Qual o cuidado que ele terá? Então, ficaria sem senso se a gente mantiver o veto do senhor prefeito, o projeto. Seria melhor que o prefeito tivesse vetado o projeto por inteiro. Ficaria mais fácil o entendimento por parte deste vereador de que o prefeito era contra o projeto, não apenas em partes, e em partes que acabam desfigurando totalmente o projeto. E tem mais. Ele veta o artigo 13, que diz que serão gratuitos os serviços de identificação e dispensão sanitária do animal, quando realizada por profissional do Serviço Municipal habilitado e capacitado, dispensão técnica do veículo. É uma maneira que a gente tem de ajudar aquela pessoa que vai trabalhar com o animal para que ela não tenha um custo a mais. Porque uma das coisas que foi falada era que isso ia gerar custo para quem já trabalha com atração animal, etc. e tal. Ele veta também
O artigo 15, que esse é mais absurdo ainda, no meu entendimento, que o Serviço de Controle Zoonose organizará e manterá cadastro de todos os animais de tração dotados de identificações submetidos a exame veterinário. Ora, quem está apto a fazer isso, que não seja as zoonoses, que não seja o setor competente da Secretaria Municipal de Saúde? Ontem, discutíamos a respeito de um projeto que foi lido, que deu entrada hoje, vereadora Ana Antonelli, da função das futuras comissões nesta casa, e a vereadora Marilena Negro me fez uma pergunta. Aonde deveria entrar a questão animal? Em qual das comissões? E eu, sem titubear, vereador Leandro, respondi de pronto. Com certeza, na de saúde. Porque se a gente colocasse na de meio ambiente, nós estaríamos falando da fauna e da flora, que já faz parte da Comissão de Meio Ambiente. Mas quando se diz dos animais, nós estamos dizendo de cães, gatos, né, e cavalos e outros animais domésticos, que tem a questão de zoonoses no seu ínterim. Então, tem que ficar dentro da Comissão de Saúde. Só me estendendo um pouquinho, senhor presidente. E o artigo 16, no seu parágrafo único, ele veta o parágrafo único, que diz o seguinte: a administração municipal promoverá ampla campanha de conscientização dirigida aos proprietários e condutores de veículos de tração animal. Ora, é óbvio que a secretaria, que a prefeitura tem que fazer campanha de conscientização sempre, em todos os sentidos, não só na questão da tração animal. Então, eu não vejo um outro pedido que eu possa fazer, vereador Zé Dias, vereador pastor Roberto Conde, os vereadores e vereadoras todos aqui presentes, Mingo, Fontebasto, que tem, né, na questão do animal, e eu sei o quanto cuida bem dos animais. Eu sempre brinco nessa tribuna aqui, que tem algumas pessoas que têm um animal e cuidam, às vezes, melhor do seu animal do que da própria mulher, vereador Tico, né? E já fui aqui, né, já disse isso algumas vezes. Às vezes se cuida melhor de um animal do que da própria família. Esses não precisam de regras, esses já são amantes, né, das boas condutas, com certeza. E nós, como disse o vereador Leandro, não estamos proibindo absolutamente nada. Nós estamos regulamentando a questão da tração animal na nossa cidade. Então, espero poder contar com os vereadores e com as vereadoras para que a gente possa derrubar esse veto, no meu entendimento, sem censo dado pelo senhor prefeito, por falta de entendimento do departamento jurídico da prefeitura, que mal orientou o prefeito, neste caso, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, vereador Julião. Questão O de veto ordem, senhor presidente. parcial continua em discussão. Questão de Questão ordem. de ordem, vereador Duval. Eu gostaria de anunciar a presença aqui no plenário do vereador eleito para o 3º mandato consecutivo em Campinas, vereador Ângelo Barreto. Muito bem, seja bem-vindo, Ângelo, à nossa casa. O veto parcial continua em discussão. Com a palavra, o vereador Fernando Bardi. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só para corrigir, é o 4º mandato do Quarto vereador mandato Ângelo do do vereador PT. Ângelo. Então, é do Muito Partido dos bem. Trabalhadores, para o nosso orgulho. Obrigada. Muito bom. Então, é o 4º mandato. Parabéns. Seja bem-vindo. Com a palavra, vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha. Eu pedi a palavra para, mais uma vez, me posicionar contrário ao projeto de lei, da forma como, na primeira votação, me posicionei também. Uma vez que, e a principal motivação, é que, em que pese o vereador Leandro está dizendo aqui que, na verdade, não é proibir, né, o tráfico e a tração animal em veículos na cidade, mas sim regular, e já impedindo na área urbana, ou colocando regras que tornam quase que impossível àqueles que, inclusive, fazem como modo de vida, né, a utilização de veículos de tração animal, de tal sorte a impedir por completo, porque ao cumprir todas as exigências aqui, o cidadão não vai ter condição, primeiro, de cumprir. Então, aquele pobre coitado que tem lá um seu cavalinho, bem tratado, aliás, tá certo? Que cata, treco para a rua e tudo mais, não vai poder mais exercer sua atividade. Aqueles outros aficionados, cavaleiros, que também utilizam o veículo de tração animal, tá certo?
para fins de esporte, para fins de lazer, também vão ficar impedidos. Aqui impede, por exemplo, o menor de utilizar um veículo de tração animal. Quer dizer, existe previsão aqui que nem no Código de Trânsito existe exigência. Quer dizer, você não pode, num paradoxo de lei, numa hierarquia legal, estabelecer regras que não estão previstas no Código de Trânsito. Tá certo? A alegação de que existem animais que trabalham a exaustão, já tem lei protegendo. O Código Penal pune a crueldade contra animais. E existe uma malha muito grande, legal e jurídica, de proteção animal. De tal sorte que ao reprimir, de tal sorte que ao conter, de tal sorte que ao limitar, nesses termos, a tração animal, eu acredito também que a gente deveria até usar uma medida de justiça, né? Uma no cravo e uma na ferradura. De tal sorte a também regular, por exemplo, o passeio de animais. Cães também. Né? Então, eu estou caminhando na 9 de julho e sou obrigado, de vez em quando, a trançar meu pé na cordinha de um cão que está passeando ali. Né? Fala, não, mas agora é a coisa consciente. O proprietário, se o animal, né, faz sujeira na rua, vai lá, cata, tudo mais. Mas, espera aí, justo peso e justa medida para todas as posições. No meu modo de entender. Se é para fazer dessa forma, vamos fazer justiça também com todas as outras situações. Ou vão me dizer, por exemplo, que dó, o cavalo está puxando uma carroça. Gente, eles nasceram para isso. É da natureza do animal. É da natureza dele fazer exercício. Ele nasceu, o progresso dos países todos no mundo, antes da Revolução Industrial, foi feito assim. E não venha me dizer, tem gente que trata mal, tem gente que trata mal passarinho e cachorro também. Um cachorro, na meu modo de entender, não nasceu para ficar preso num quintal, para usar coleira. Eu disse aqui na semana passada um paradoxo. Primeiro, nós votamos aqui uma lei que proíbe o trabalho de cães no serviço de segurança privado. Perfeito, porque isso impõe judiação ao cachorro. Então, votamos. E logo em seguida, votamos uma que permite a castração. Aí eu estou propondo uma lei para perguntar para o cachorro primeiro, você quer ser castrado ou quer trabalhar? Eu quero trabalhar, pelo amor de Deus. Então, eu quero trabalhar. Tá? Eu entendo, sim, que é uma questão de saúde pública. Tá? O vereador Leandro, de maneira muito inteligente, adiou o projeto dele, que fala a respeito da criação do SUS animal. Nós temos que proteger os animais, sim, eu tenho animal, e com guarda responsável. Agora, tem questões que vêm antes. Nós ainda não temos vaga em creche suficiente para as crianças de Jundiaí, de tal sorte que precisa fazer convênio. Então, peraí, primeiro os primeiros, né? E depois é o que sobrar tempo para fazer. Então, subi essa tribuna para dizer que vou acompanhar o veto parcial do senhor prefeito. Peço sua parte. Pois não, vereador. Eu acho que também, na ótica de Vossa Excelência, ele limita também a romaria, né? Sem Isso dúvida. tem que ter uma certa cautela para causar um Sem dúvida. prejuízo até cultural aqui na cidade. Sem dúvida. Permite uma parte? Pois não? Entendi a piada de Vossa Excelência, mas a questão da castração de animais é para evitar abandonos, e aí sim uma situação muito mais grave. Aí eu discordo, vereador, porque é o seguinte, porque o projeto era destinado para baixa renda. É o seguinte, quer ter animal, mesmo pobre, tem a responsabilidade, porque eu conheço um monte de gente pobre, que a casa dele não tem piso, mas as panelas estão tudo areadinha. Tá? Então, quer ter, tem a responsabilidade também, mesmo sendo pobre. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fernando Baidio. O veto parcial continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em votação. Tem que ter 8, né? Tem que ter 8, né? Os caras vão deixar para a presidência mesmo? Tá faltando um, 7714. Já Aparecida desempata. Mas é.
com 8 votos favoráveis, 7 contrários. Então, está mantido o veto parcial. Essa presidência vai suspender os trabalhos por até 15 minutos, a pedido dos membros da ONG Vida Animal, que querem fazer uma homenagem ao presidente e vereador Julião. Então, vamos suspender por até 15 minutos os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. Bom dia a todos. Marcelo, muito obrigada pela gentileza de conceder esses instantes para que a gente possa fazer, acho que, uma justíssima homenagem. E acho que o momento não podia ser o mais adequado possível, né? Quando a gente viu, infelizmente, que foi mantido um veto, mostrando que, muitas vezes, a sociedade ainda não tem o amadurecimento suficiente para entender que, num mesmo espaço, enquanto ser humano e cidadão, cabe todas as defesas. Cabe, senhor vereador, a defesa da vida das pessoas e a defesa da vida dos animais, a dignidade e a cidadania. E eu acho que a homenagem é mais do que justa, porque foi o doutor Júlio César de Oliveira quem primeiro trouxe esse tema para discussão aqui nessa casa 12 anos atrás. Então, quando nós resolvemos fazer essa homenagem para o doutor Júlio, foi justamente porque, se hoje a gente tem um vereador como o Leandro Palmarini, que está aqui presente, que eu agradeço ter ficado aqui na sala para ouvir, foi pela sementinha que o doutor Júlio César de Oliveira plantou aqui nessa casa. E que eu vejo que precisa de bastante cuidado e de muita atenção. Eu, inclusive, aproveito para pedir, em meu nome, em nome do Grupo de Voluntários para a Valorização da Vida Animal, de todas as entidades de proteção animal e dos protetores independentes que tem nessa cidade, que, se o assunto animal puder fazer parte de todas as comissões dessa casa, ele deve fazer. Da Comissão de Saúde, da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Segurança, todas elas. Porque o assunto animal faz parte da nossa vida. Nós, enquanto seres humanos, não podemos achar, porque somos humanos, que podemos ser desumanos com as outras formas de vida. Se nós já nos colocamos nessa situação de estarmos no topo da cadeia de vida desse planeta, nós temos a responsabilidade ética e moral de fazer com que todos os animais, todas as criaturas, sejam respeitadas e, por nós, condignamente tratados. Então, senhores, eu gostaria de pedir agora a Valquíria, que é presidente do Grupo de Voluntários para a Valorização da Vida Animal, que entregue essa lembrança, e tudo aqui tem uma simbologia. O girassol representa a vida, representa a luz e representa a energia. Então, nós gostaríamos, doutor Júlio, de, em nome de todos, e eu estou muito emocionada, você sabe disso, acima de tudo, você é meu amigo, eu sinto que essa casa não vai ter sua presença, porque eu sei que sempre, sempre você ouviu minhas palavras, quando a gente nem era uma ONG, para fazer com que tudo isso fosse em frente. Então, em nome dos animais dessa cidade que puderam ser tratados dignamente, infelizmente, hoje nós estamos vendo que os cavalos não vão ser tratados dignamente nessa cidade. Eu gostaria muito de convidar o senhor vereador, a visitar conosco algumas das propriedades com cavalos que nós temos na cidade, que são tratados indignamente. Os cavalos não foram feitos para veículos de tração, foram assim usados por nós na história humana, e justamente pelo respeito que nós devemos a eles, nós deveríamos ter derrubado o veto do senhor prefeito nesse tema. Se muitos dos assuntos dos animais são tratados inconstitucionalmente aqui, é porque o Executivo não tem a sensibilidade de tratar o assunto como ele precisa ser tratado na nossa cidade.
Jundiaí pode e deve ser um exemplo nesse assunto. E o vereador Júlio César de Oliveira foi um homem maravilhoso como secretário de saúde e depois como vereador que nos apoiou e trouxe muitos temas hoje difíceis e árduos, são tratados mais levemente. E eu espero, vereador Leandro, que o senhor continue esse trabalho em prol dos animais, porque nós só contamos com você agora aqui nessa casa, declaradamente como alguém que luta pelos animais. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para o vereador Júlio César de Oliveira, que hoje, né, tem a nossa representação, a nossa homenagem, o nosso carinho pelos animais de Jundiaí. Obrigada, Júlio. Desculpe, vereador José Dias, o senhor é um homem que se tornou também um defensor dos animais, e eu peço que o senhor apoie sempre que possível o vereador Leandro e todos os outros vereadores, Gustavo, Tico, que aqui ficam, e outros que agora não me vêm o nome pela emoção, Marcelo, espero que todos vocês estejam aqui e tenham essa sensibilidade. Eu acho que é importante, primeiro, a gente conhecer aquilo que a gente está defendendo de fato, honestamente, ler, estudar, aprender, batalhar para a gente poder fazer a diferença. Muito obrigada. Daniel. Eu gostaria de agradecer as palavras daquela que eu digo que é a minha guru na questão da defesa animal, não é de hoje, né? Desde o sempre que eu comecei a entender um pouco da questão animal, quando tive a oportunidade de estar frente à Secretaria da Saúde, eu tive na doutora Vânia a pessoa que foi o meu norte, a pessoa a quem eu sempre ouvi para poder me posicionar, né? E eu sempre disse a ela, e sempre mantive isso, que eu não faria, né, uma bandeira, mas que eu defenderia, né, a bandeira e defenderia a questão animal. Sinto, né, que, infelizmente, como disse a doutora Vânia, as pessoas ainda confundem as coisas, né? Eu acho que a gente tem que aprender, e eu aqui diria ao vereador Paulo Sérgio, que ninguém está proibindo, de novo, não comecem a prantear, não comecem a dizer que a gente está proibindo absolutamente nada. Nenhuma lei iria proibir algo que é centenário na nossa cidade. Eu tive muitos problemas quando eu coloquei uma lei nesta casa proibindo circos com animais, porque se vendeu de que eu estaria proibindo romarias, eu estaria proibindo as pessoas de fazerem até a sua manifestação religiosa. E esta lei, ela é uma das primeiras cidades do país a ter uma lei com esse teor, não impediu absolutamente nada, a não ser que a gente continuasse a ter em Jundiaí circos que usam animais de forma a se apresentarem, e nós sabemos a que custo e a que maneira. Quem teve a oportunidade de assistir a um debate que aqui nós fizemos, onde nós mostramos como é que se ensina um urso a dançar em cima de uma chapa quente, como é que se faz um boi pular, né? Jundiaí é uma das poucas cidades que não tem rodeio, e se deve isso à sensibilidade também da Câmara Municipal, né? E a gente não quer proibir absolutamente nada, não. Eu disse, e quando eu brinco aqui, que eu digo que tem alguém que cuida melhor, às vezes, dos seus animais, tem uma pessoa na Câmara aqui que sabe de quem eu falo, né? Entre tantos outros. E eu acho, gente, que não adiantou nada a gente manter um veto parcial. A lei ela se torna muito mais restritiva com a mantença do veto parcial do que vocês possam imaginar. Com uma única diferença. Quem maltrata animal vai continuar maltratando o animal, porque nós vamos permitir isto. É uma pena. É uma pena.
Eu espero, e fica aqui feito um pedido ao vereador Leandro Palmarini, que vai estar nesta casa aqui o ano que vem, ao vereador Doca, ao vereador Zé Dias, aos 2 vereadores do meu partido, o vereador Tico, o vereador Gustavo, ao vereador Paulo Sérgio, que permanece, ao vereador Marcelo. Né? Vereador Leandro, pegue esses pontos que foram vetados e reapresente. Faça essa discussão maior nesta casa o ano que vem. Faça, e eu virei aqui, vereador Leandro, lhe apoiar naquilo que estiver ao meu alcance, para que a gente possa ter na nossa cidade uma lei que regula a questão da atração animal, que não proíbe absolutamente nada. Se ela tem falhas, e o vereador Fernando Bardi as aponte, e vamos corrigi-las. Mas não com brincadeiras, porque eu me lembro muito bem, quando nós lançamos um projeto chamado Meu Bicho Feliz, aonde essa brincadeira infeliz também foi feita, de qual animal poderia ser feliz quando lhe era tirado o poder da reprodução, quando ele era castrado. E 6 meses depois, a inteligência que disse isso veio me pedir para poder participar do lançamento da 2ª fase do projeto, vereador Doca, porque percebeu o alcance da medida sanitária e o alcance que o projeto teve, a repercussão que o projeto teve, não em Jundiaí, não no estado de São Paulo, não no Brasil apenas. Jundiaí recebeu cartas de fora do nosso país, parabenizando pela coragem de instituir um projeto como o Meu Bicho Feliz. Infelizmente, quem me sucedeu não teve a compreensão da magnitude do que era o projeto. Senão nós não estaríamos aqui discutindo o que nós estamos discutindo. Se nós tivéssemos dado sequência ao projeto, com certeza nós não teríamos que estar discutindo o que nós temos que discutir ainda na cidade de Jundiaí. Nós estamos atrasados. Então fica aqui um apelo aos vereadores que nesta casa continuarão o ano que vem. Faça, vereador Leandro, e conte, não tenho dúvidas, não só comigo, como com o grupo Vida Animal, como com outros grupos aí que eu acredito, que talvez comecem a entender que proteção animal não é guardar animal, proteção animal não é recolher animal que foi abandonado apenas, proteção animal é muito mais do que tudo isso somado. Muito Permite obrigado. uma parte, vereador? Não estou... Estamos com a sessão interrompida, só para complementar as palavras do vereador Júlio. O vereador Júlio é um exemplo nessa casa na questão animal. O projeto que proíbe animais em circo é referência nacional. Muitos municípios, após a aprovação em Jundiaí, aprovaram essa lei também, proibindo animais em circo. E é uma pena, vereador, realmente, que esse projeto não tenha tido o veto do prefeito derrubado. Como falei, Campinas é proibido a atração animal na área urbana. E nós, com esse projeto, não estávamos proibindo, estávamos regulando para coibir esses absurdos que a gente vê de carroças, de tração animal, o animal a exaustão, carregando cargas insuportáveis pelo seu porte, pelo seu tamanho, e nós simplesmente querendo regular essa questão no município. Com certeza, vereador, protocolaremos um novo projeto nessa casa, a pedido de Vossa Excelência. Eu gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência, de todas as ONGs de Jundiaí, que aqui se farão nessa casa, para que as pessoas entendam, inclusive com o apoio, discussões de pessoas, até com o próprio vereador Bardi, que a gente discuta alguns pontos antes desse projeto ser protocolado, para que
o município tenha dias melhores para os animais. Como Vossa Excelência falou, os animais não foram criados para trabalhar, não nasceram para trabalhar, eles assim foram utilizados. E hoje, no município como Jundiaí, não se pode mais imaginar, principalmente na área urbana, tração animal, que inclusive causa risco ao próprio ser humano. Parabéns, vereador, por todo o trabalho nessa casa, e com certeza vamos contar com o seu apoio em todas as questões, com o vereador Zé Dia, com os demais vereadores dessa casa, nas questões animais que aqui virão. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador Leandro. E eu gostaria de coração de agradecer a Vânia, a Valquíria, a Heloíse, pelo carinho com que vocês sempre me trataram, e dizer que estarei às ordens, não é que não estarei mais na Câmara, não, muito ao contrário. A gente vai continuar lutando, sim, pelos ideais que a gente acredita, pelos sonhos que a gente tem, que a gente não vai deixar de tentar realizar, não. E dizer a todos os vereadores, né, aqueles que votaram sim, aqueles que votaram não, né, muito obrigado pelo posicionamento, porque é duro quando a gente não tem um posicionamento das pessoas, né. Agora, há se ter um entendimento de que a coisa não é só uma mera brincadeira, não é só uma proibição, não é nada disso, não. É algo muito maior do que isso. É algo muito maior. Não tenham dúvidas disso, que nós estamos aqui para cumprir, né, com aquilo para o qual a gente foi designado. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês para com essa pessoa aqui. Muito obrigado. Queria agradecer a Vânia e a Valquíria e parabenizar o vereador Julião por essa justíssima homenagem. Foi a partir do trabalho do vereador Julião, o pioneiro, acho que sem dúvida alguma, de trazer essa questão da casa animal. E não tenho dúvida que a Câmara estará aqui muito bem representado e terá o trabalho de cada vereador nesse sentido também. Vamos retomar os trabalhos. Está reaberta a sessão. E peço ao Julião que retome a presidência. Dando sequência à nossa ordem do dia. Assim que eu achar a ordem do dia. Próximo item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.916, de autoria da vereadora Ana Tonelli e Leandro Palmarini, que exige em farmácias e drogarias coletor para medicamentos inservíveis. Está em discussão o veto total. Em votação. Com 12 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei do número 10.916. Terceiro item da nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei do número 10.950, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê monitoramento dos ônibus de transporte coletivo urbano através do sistema GPS. Está em discussão o veto total. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota,
Está mantido o veto total ao projeto de lei do número 10.950. Próximo item da nossa ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento de urgência de número 1007, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, para urgência, para apreciação do projeto de lei de número 11.211, do prefeito municipal, que cria o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência. Para que possamos fazer a discussão e a votação desse projeto, nós teremos que ouvir 4 comissões: Comissão de Justiça, Comissão de Economia, de Saúde e da Defesa da Criança. Então, eu pergunto ao vereador Fernando Bardi, presidente da Comissão de Justiça e Redação, o senhor avoca ou indica para parecer? Avoca para parecer o vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, da forma mais solene possível, né, vamos tentar fazer. Projeto de lei de número 11.211, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que cria o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Sobre o aspecto técnico-jurídico, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto encontra-se absolutamente dentro dos ditames legais, por conta da sua iniciativa legal, que é de competência do senhor prefeito municipal, e também o assunto se enquadra dentro das prerrogativas que são conferidas ao chefe do Executivo Municipal, de tal sorte que o projeto é legal e constitucional e conta com o voto favorável deste relator. E eu solicito a Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Com o parecer favorável do presidente e relator Fernando Bardi, eu consulto aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Anatonelli, na sua ausência, vereador José Carlos Ferreira Dias. Acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanha o parecer. E vereador Roberto Conde Andrade, na sua ausência, vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador Tico. O senhor avoca, vereador? Avoco. Senhor presidente, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, projeto de lei 11.211, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, cria Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Senhor presidente, o projeto encontra-se apto no que diz respeito à questão das finanças e vem com parecer favorável da diretoria financeira e tem meu voto favorável. Peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com parecer favorável do presidente e relator, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Durval Orlato. Na sua ausência, vereador Zé Dias. Acompanha o parecer. Vereador José Aparecido dos Santos. Acompanha o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Próxima comissão a ser ouvida, a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar, que tem na sua presidência o vereador Antônio Carlos Pereira Neto. O senhor avoca ou indica? Indica o vereador Silvio Hermani para relatar pela Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Higiene e Bem-Estar Social, projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que cria o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Sob todos os aspectos que atingem essa comissão, saúde, higiene e bem-estar social, entendo que esse projeto ele é oportuno, já que, se criando um Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, nós estaremos
defendendo a qualidade de vida das pessoas envolvidas nesse segmento. Por essa razão, dou parecer favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Com parecer favorável do vereador Leandro Palmarini, desculpa, vereador Silvio Hermani, que foi o relator, eu consulto aos demais membros se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o brilhante parecer. Vereadora Anatonelli, na sua ausência... Opa, vereador acaba de chegar aqui. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Durval Orlato, na sua ausência, vereador Fernando Bardi. Acompanho o parecer. E vereador Leandro Palmarini. Acompanho o parecer. Teremos que ouvir, por fim, a comissão de defesa da criança, do idoso e da pessoa portadora de deficiência, que tem na presidência a vereadora Marilena Perdiz Negro. Na sua ausência, indico a vereadora Anatonelli para ser a relatora ad hoc. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando no projeto do prefeito que cria o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista do mérito, nós somos favoráveis, já não sem tempo, que se criasse uma, diante de tantas comissões, de tantos fundos que foram criados, agora o prefeito cria esse de direitos do idoso. Sabemos das obrigações de todos nós, mas principalmente quando se fala em criança, quando se fala em idoso, há que se defender sim os seus direitos. Muitos os desprezam quando chegam a uma certa idade. E agora, criando essa comissão, com certeza absoluta, mais alguém que sairá em defesa dos idosos da nossa cidade. Então, sou de parecer favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com parecer favorável da relatora ad hoc, vereadora Anatonelli, eu consulto aos demais membros se há parecer contrário separado. Não havendo, vereadora Marilena Perdiz Negro. Na sua ausência, vereador José Aparecido Santos. Acompanho o parecer. Vereador Domingos Fontebasso. Na sua ausência, vereador Fernando Bardi. Acompanha o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Na sua ausência, vereador Doca. Acompanha o parecer. Vereador Silvio Hermani. Acompanha o parecer. Aprovado também pela Comissão de Defesa da Criança e do Idoso, pela totalidade dos senhores membros. Portanto, senhores, encontra-se apto para discussão e votação o projeto de lei de número 11.211, que cria o Fundo Municipal do Idoso. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Mas cadê? Como é que se vota aqui? Estamos no aguardo da abertura do painel de votação. Isso é para fazer um suspense para o pessoal que está acompanhando aqui o projeto. Nós estamos com um problema no nosso painel, senhores vereadores, então faremos a votação
da moda antiga, né? Então, os vereadores que aprovam o projeto de lei de número 11.211 permaneçam como estão. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Nós tivemos uma piscada do vereador Fernando Bard, então nós estamos em dúvida, conferindo o replay. Já paramos de brincar de estátua, vereador. Próximo item da nossa ordem do dia. É o quarto item. É o veto total ao projeto de lei de número 10.990, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que autoriza a aplicação de arte em grafite em viadutos e muros de escolas públicas municipais. Está em discussão o veto total. E atém o nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nesta manhã, projeto de lei 10.990, de autoria do vereador Zé Dias, que autoriza a aplicação de arte em grafite em viadutos e muros de escolas públicas municipais. Senhor presidente, projeto de lei importante aqui para a nossa cidade. Os senhores e senhoras observam que a nossa cidade, uma cidade que está totalmente, não só o que pertence ao poder público, que está pichado a maioria das vezes, residências particulares também, e nós sabemos que cada vez está aumentando mais. Pessoas que constroem suas casas com tanta dificuldade, gasta, capricha, faz de tudo, no outro dia está tudo pichado, as paredes, os portões. E esse projeto de lei veio para que nós pudéssemos dar oportunidade às pessoas que pudessem, senhor presidente, partir para o grafite. E eu acho que quando você incentiva alguém a fazer um trabalho, com certeza nós estamos diminuindo um outro que está levando a cidade numa sujeira total. Então, portanto, senhor presidente, eu peço aos seus companheiros que há pouco tempo nós tínhamos o grafite, era considerado um sinônimo de pichação, né? E não ganhava espaço nas discussões sobre a arte. E hoje nós temos, senhor presidente, porém, o grafite ganhou respeito da sociedade. E a população observou as principais diferenças, no qual eu falei aqui nesse instante, referente ao veto total do senhor presidente, entre a grafitagem e a pichação. É bem diferente. Então, quero destacar, senhor presidente, que a grafitagem é uma arte de que devemos valorizar os praticantes desta arte. Assim, muitos jovens que picham espaços públicos, muros de residências, né, que nós sabemos aí, cada dia aparece uma residência, algo do poder público pichado, não sei por qual motivo, mas nós temos aí também que ser incentivada a grafitagem em muros de maneira legal, com autorização da própria prefeitura, fazendo que a parte ruim, ela cada vez vai perdendo a força. E a parte boa é que é o incentivo, vai ganhando um espaço. Então, senhor presidente, acho que muitas pessoas que estão hoje aí, nós sabemos que procuram sugerir a criação desse projeto, desta forma de trabalho, e por isso tive a iniciativa de criar esse projeto, que foi vetado pelo senhor prefeito. Por isso peço aos nobres companheiros que analisam o alcance social deste projeto no qual nós apresentamos aqui, foi votado pelos senhores vereadores. Então, eu peço, senhor presidente, que os senhores vereadores analisam bem o conteúdo desse projeto e que realmente esse projeto, para o futuro, vai trazer de benefício à população jundiaiense. Senhor presidente,
Senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua em discussão o veto total, projeto de lei de número 10.990. Em votação, o veto total. Com 7 vereadores votando sim, 1 vereador votando não, 7 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto ao projeto de lei de número 10.990. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei complementar de número 946, de autoria do vereador Silvio Hermani, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir acessórios insanitários de uso público. Está em discussão o projeto de lei complementar. Em votação. Com 8 vereadores votando sim, 7 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 946. Ah, desculpe, perdão. 9 votos. Não, então, senhores, há uma confusão aqui, nós vamos reabrir o painel para a votação. Vamos colocar de novo em votação o projeto de lei complementar, porque nós não tínhamos quórum para a votação. Vamos repetir a votação. Até o fim do mandato eu aprendo, Nelson. Então vamos de novo colocar em votação o projeto de lei complementar de número 946. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar. Para justificativa de voto, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de agradecer o apoio dos pares aprovando esse projeto de lei, que trata de uma alteração no Código de Obras e Edificações para exigir acessórios em sanitário de uso público. Então, através desse projeto, aprovado por Vossas Excelências, nós estamos recomendando a instalação de espelho, suporte para sabonete líquido e papeleira para papel toalha. E dentro da cabine reservada exclusivamente ao equipamento sanitário, haverá papeleira para papel higiênico e suporte para colocação de pertences pessoais.
O objetivo principal desse projeto de lei era justamente essa questão do suporte para a colocação de pertences pessoais, pois as pessoas enfrentam dificuldades quando têm pertences, bolsas, sacolas, enfim, e não tem onde colocar tais objetos. Agradeço Vossas Excelências e realmente esse projeto de lei é de grande alcance, principalmente na questão de higiene no nosso município. Obrigado. Muito bem, vereador Silverman. Próximo item da nossa ordem do dia é a moção de número 225, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, de apoio ao juiz da primeira vara criminal de Sorocaba, Dr. Jaime Valmer de Freitas, que propõe a doação de sangue como pena alternativa para crimes de menor potencial ofensivo. Está em discussão a moção. E a tem, nobre vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a moção de 00225, de apoio ao juiz da primeira vara criminal de Sorocaba, Dr. Jaime Valmer de Freitas, que propõe a doação de sangue como pena alternativa para crimes de menor potencial ofensivo. O juiz da primeira vara criminal de Sorocaba, Dr. Jaime de Freitas, propôs tornar-se a doação de sangue como mais uma medida alternativa para crimes de menor potencial ofensivo. A lista de penas alternativas atribuídas aos réus que cometem esses crimes, como lesão corporal, leve ou sem intenção, crime contra a honra, ameaça e perturbação do sossego, entre outros, podem ganhar um tópico inédito, não só nas comarcas da região de Jundiaí, mas em todo o estado de São Paulo. A doação voluntária de sangue por parte dos condenados pode vir a ser uma opção para o Poder Judiciário, ao invés de se determinar o pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços comunitários. A doação de sangue contribuiria de forma significativa para os bancos de sangue das cidades, que frequentemente estão limitados, e muitas pessoas deixam de ser ajudadas por falta de doadores. Por outro lado, criaria uma conscientização aos infratores, que estariam sendo solidários com outras pessoas, estimulando assim a cidadania e incentivando a todos que tornem comum a prática da doação de sangue. De acordo com tudo isso daqui que nós lemos aqui no corpo desta moção, de acordo com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Jundiaí, Dr. Cássio Marcelo Cubeiro, ajudar o próximo com este serviço é melhor até que doar dinheiro ou cestas básicas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão a moção de número 225. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está aprovada a moção. Essa presidência recebeu um pedido feito por parte do senhor Laércio Magno dos Santos, bem como da sua esposa Andréia Pedroso Magno dos Santos, e eu vou atender esse pedido fazendo a leitura de um agradecimento que eles escreveram ao Hospital Universitário de Jundiaí. E diz o seguinte: nos dias atuais, o povo brasileiro está sendo bombardeado por revelações vinculadas na mídia a respeito de desmandos de toda a ordem na administração pública, em todos os níveis. Tal estado de coisas leva os cidadãos a, inevitavelmente, a generalização, como se todos os agentes responsáveis pelo trato com a coisa pública
agissem destituídos de qualquer princípio de moralidade e ética, o que, convenhamos, não é verdade. Existe, sim, no meio político e da administração pública, pessoas dotadas de espírito público, que prioriza o bem comum e não o que lhe é próprio, que conscientemente sabe que o homem público está a serviço da coletividade e não do que lhe é particular. Torna-se, portanto, imperioso que, quando defrontamos com pessoas que de fato exercem suas funções com denodo, com esmero, com responsabilidade, revestidas do espírito ético e moralmente correto, temos que dar honra a quem realmente merece. Esta introdução torna-se necessária, pois a partir da qual passo o motivo desta missiva. A minha esposa, Andréia Pedroso Magno dos Santos, foi internada no Hospital Universitário de Jundiaí em trabalho de parto e no dia 20 de novembro do corrente ano deu à luz ao nosso filho, Lucas Fernandes Rodrigues Magno dos Santos. Faço eu aqui um parênteses, mais um corintiano que nasceu. O Laércio vai ficar muito bravo, porque ele é São Paulino, mas tenho certeza que o menino vai ser corintiano. Poderia tratar-se de um acontecimento corriqueiro e normal, mas assim não foi. Quero aqui, de todo o coração, externar os meus mais profundos agradecimentos, compartilhados com os de minha esposa, obviamente, pela maneira como se deu o atendimento por essa unidade hospitalar, por ocasião do nascimento do nosso filho. Desde os mais humildes profissionais dessa unidade, humildes, porém de extrema importância, ao diretor administrativo, o senhor Matheus Gomes, que foi de uma prestatividade ímpar e, como não poderia deixar de ser, a competência técnica do corpo de enfermagem e dos médicos, tendo à frente, no momento do parto, a prestimosa doutora Aline, de um zelo inconteste. O momento que eu e minha esposa estávamos vivenciando pela chegada de nosso filho, o qual goza da mais perfeita saúde, tem que ser compartilhado com todos que colaboraram para que tudo transcorresse na mais absoluta normalidade. Que o eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual somos servos, abençoe abundantemente a todos e que muito mais pessoas possam igualmente desfrutar desse atendimento proporcionado por esse importante polo irradiador de bem-estar para a população jundiaense e de todos que procurarem os préstimos desse conceituado hospital. Muito obrigado. Assina o Laércio e a Andréia. E eu fiz questão de ler esta carta, senhores vereadores, público presente, ao próprio Laércio que se encontra aqui, porque é muito fácil a gente ver no jornal críticas à saúde pública. E é muito difícil a gente ver elogios à saúde pública. Então, é sempre bom quando a gente pode ter alguém fazendo esse tipo de elogio. Então, em nome de todos os prestadores da saúde pública, a gente aqui parabeniza, né, a todos e agradece pelo trabalho que realizam na nossa cidade. E, como eu brinquei aqui, né, o Lucas, se o pai deixar, será corintiano. Se não, será mais um São Paulino que vai torcer contra o Corinthians, mas não adianta, né, Zé Dias? O mundo hoje é branco e preto. E eu até brincava que hoje de manhã via lá a questão da chegada do Corinthians e dizia que o Corinthians ia chegar no batalhão da Rota. Falei, só pode ser gozação uma coisa dessa com o nosso corintiano, né? Mas não é não, é festa. E tudo é festa no dia de hoje, graças a Deus. Moção de número 226, de autoria do vereador Silvio Hermani, de apelo ao Congresso Nacional por mudança de época de votação e dos critérios de aumento de subsídios de parlamentares e membros do Executivo em âmbito federal. Está em discussão a moção de número 226. E atém, não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, moção que trata de um tema amplamente discutido nos últimos tempos no Brasil, a questão do aumento de subsídios para parlamentares no nosso país. Então, achei por bem fazer uma moção, já que, na verdade, tudo isso é decorrência daquilo que acontece no Congresso Nacional. Vou ler a moção na íntegra. Apelo ao Congresso Nacional por mudança de época de votação e dos critérios de aumento de subsídios de parlamentares e membros do Executivo em âmbito federal. O último aumento de subsídios de parlamentares
do Presidente da República, do Vice-Presidente e dos Ministros de Estado, aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, gerou grande descontentamento por parte da população em geral. Isso ocorreu em dezembro de 2010. As críticas da opinião pública se concentraram em torno da forma e da época em que ocorreu a votação. Quanto à forma, houve insatisfação das pessoas quanto ao regime de urgência, que restringiu a discussão da matéria, e com relação ao percentual aplicado de 63%, enquanto os demais salários do país são reajustados sempre com índices próximos ao da variação da inflação. Quanto à época, o processo de discussão e votação se deu em 15 de dezembro de 2010, após as eleições e às vésperas do recesso parlamentar, o que reforça a impressão de que a intenção era evitar a manifestação da opinião pública. Outro fator negativo foram os reflexos gerados nos estados e municípios, vez que tal aumento desencadeou efeito em cascata, afetando os subsídios de todos os deputados estaduais e vereadores do Brasil, provocando manifestações negativas da população. Diante do exposto, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do plenário, essa moção de apelo ao Congresso Nacional por mudança de época de votação para que o reajuste de subsídios seja votado até o mês de setembro do ano em que ocorre a eleição federal e de revisão dos critérios de aumento de subsídios de parlamentares e membros do Executivo em âmbito federal. Dê-se ciência desta deliberação aos presidentes das duas casas legislativas e ao gabinete da Presidência da República. Peço a aprovação dos nobres pares. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão a moção de número 226. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 226. Esta presidência recebe, nós vencemos a nossa ordem do dia, e essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1009, de urgência para apreciação do projeto de resolução de número 776 da mesa, que altera o regimento interno para reformular as comissões permanentes e dar providências correlatas. Então, essa presidência fará a votação do requerimento e irá suspender por até 15 minutos para que o vereador queira tomar ciência das mudanças do nosso regimento, que assim o façam. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência. Então, senhores, eu vou suspender a sessão por até 15 minutos, se necessário, para que os vereadores possam também tomar conhecimento das mudanças que serão feitas, até porque nós temos que fazer algumas adaptações, tendo em vista que hoje nós somos em 16 vereadores e a próxima legislatura serão 19. Estão suspensos por até 15 minutos, se necessário.